No instante t igual a 0, um ponto P está na posição menos 2, 0 e um ponto Q está na origem. A partir desse instante, Q move-se para cima com a velocidade de 1 unidade por segundo e P move-se para a direita com a velocidade de 2 unidades por segundo. A partir dessas informações, queremos determinar a distância mínima entre P e Q e o tempo percorrido para que essa distância seja mínima. Neste instante t igual a 0, instante inicial, a distância entre P e Q é de 2 unidades. Mas a partir que o tempo, no decorrer do tempo, essa distância pode diminuir, depois aumentar, mas enfim. Qual é o tempo para que essa distância seja mínima? E quando isso acontecer, qual é a distância mínima? Então vamos lá. Já deixei aqui um sistema de eixos ortogonais, P e Q em suas respectivas posições, no instante t igual a 0. Já que a velocidade de P é de 2 unidades por segundo, então após um certo tempo, após t segundos, o que nós temos? O ponto P vai estar aqui, ó. Vou colocar aqui o ponto P. Ele percorreu, ele vai estar aqui em nova posição. Ele saiu do ponto de coordenadas menos 2, 0 e chegou aqui. Posso até fazer assim, ó. A abscissa é menos 2. Se ele percorreu t segundos e sua velocidade é 1 unidade por segundo, então essa distância aqui é igual a t. Se é igual a t, quem é esta posição aqui? Qual é a posição do ponto P, o novo ponto P? P'. A distância anterior era de 2 unidades, agora é 2 menos t. Então é 2 menos t. Só que aqui estamos falando de um número relativo. Então é negativo, é menos 2 mais t. Temos que trocar o sinal. É claro, basta sair daqui, ó, de menos 2, abscissa menos 2 e adicionar essa distância percorrida aqui, t unidades. E a ordenada é 0. E o ponto Q, que estava na origem, como ele tem a velocidade de P é de 2 unidades por segundo, então é 2t. Então aqui é 2t. Deixa eu fazer novamente aqui. Menos 2 mais 2t. Esta é a abscissa. E a ordenada é 0. O ponto Q estava aqui na origem. Já que a velocidade de Q é de 1 unidade por segundo, após t segundos, ele está aqui, ó. Ele está aqui. O novo ponto Q, foi chamado de Q'. Ele estava na origem, então ele aumentou t unidades. Percorreu t unidades. Então a abscissa continua sendo 0 e a ordenada agora é t unidades. Ok, agora que nós temos a posição dos dois pontos materiais, dos dois objetos, após percorrido um tempo t, basta montarmos agora uma equação que envolva todas essas variáveis. Então olha aqui, ó. Temos aqui um triângulo retângulo. Então do triângulo retângulo, a distância entre P e Q, que é o P', Q', a distância entre P e Q após t segundos, ela satisfaz a seguinte relação: o quadrado dessa distância é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto ele tem medida menos 2 mais 2t. Menos 2 mais 2t.
Aqui é um valor negativo, é um número negativo, porque estou representando no sistema de eixos ortogonais, no plano cartesiano, mas vai estar ao quadrado, tudo ok. E essa distância aqui, esse outro cateto, possui medida t unidades. Dessa forma, então agora é só a distância entre esses dois pontos, após t segundos, é dado por... Vamos desenvolver aqui o quadrado primeiro, o duplo produto, mais o quadrado do segundo. No final das contas, nós temos 4t ao quadrado, mais t ao quadrado, 5t ao quadrado. Nós temos o duplo produto, 2 vezes menos 2 vezes 2t, então é igual a menos 8t. E temos ainda o quadrado de menos 2 mais 4. Então a relação que expressa distância e o tempo é dada por esta equação. E se nós queremos minimizar a distância mínima, basta minimizar o quadrado dessa distância. Então vamos encontrar qual é o quadrado mínimo. Queremos achar o mínimo dessa função, que é a função quadrado da distância. Podemos escolher, como queremos apenas podemos usar aquela ideia do x vértice menos b por 2a e encontrar o t para que essa distância seja mínima, e com isso estaríamos respondendo o item B. Mas vamos fingir que não percebemos isso. Qual o valor mínimo dessa função, que é o quadrado de d? Vamos ver? Podemos completar quadrado. Vamos completar quadrado. Então nós temos 5 t ao quadrado menos 8 quintos de t mais 4, que é igual a 5. O t ao quadrado menos 8 quintos de t podemos escrever da seguinte maneira: t menos 8 décimos ao quadrado, sempre aqui descontando o quadrado, subtraindo o quadrado do segundo, menos 64 centésimos. Mais 4. Ok? Deixa eu conferir aqui para não errar. Tá certo. Então é igual a 5 vezes t menos 8 décimos ao quadrado, menos 5 vezes 64 centésimos é 64 vinteavos. 64 vinteavos equivale a 32 décimos ou 16 quintos. Vou deixar 16 quintos. Então 5 vezes t menos 8 décimos ao quadrado, menos 16 quintos mais 4 equivale a 20 quintos. Menos 16 quintos mais 20 quintos é igual a 4 quintos. Pronto. Então nós temos que o quadrado dessa distância é dado por 5 t menos 8 décimos ao quadrado mais 4 quintos. Isso quer dizer o quê? Que o quadrado da distância é mínimo quando o valor mínimo para o quadrado da distância é 4 quintos. D ao quadrado é mínimo quando t igual a 8 décimos. Se o t for igual a 8 décimos, vai zerar esse termo. E o valor mínimo para d ao quadrado é igual a 4 quintos. E d ao quadrado assume valor mínimo igual a 4 quintos. Então a gente consegue responder item A e item B.
Primeiro, item A. D ao quadrado é mínimo quando for igual a 4/500. Então, isso implica que o D é igual a raiz quadrada de 4/500. Pode deixar a raiz quadrada de 4/500. O 2 raiz de 5. O 2 sobre raiz de 5. O 2 raiz de 5 sobre 5. Mas normalmente, numa aplicação mesmo, a gente usaria uma calculadora. D é a raiz quadrada de 4/500 ou 0,8. Mas tá bom. E o item B, o tempo em que essa distância é mínima, o tempo percorrido para que essa distância seja mínima, é o tempo que nós encontramos aqui. A distância é mínima quando o quadrado da distância é mínima. Então o tempo já foi respondido. O tempo é igual a 0,8.